Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje no vídeo a gente vai falar sobre o sistema educativo daqui da Espanha, tá? Eu vou estar comparando com o sistema educativo do Brasil, né? Até você terminar o ensino médio e, né, querer cursar alguma carreira universitária ou não, né? Aqui no caso da Espanha, você pode estudar outra coisa que no caso foi o que eu estudei aqui, que foi o técnico de enfermagem. Então tá, eu vou começar desde lá do prezinho, tá bom? Aqui eles falam, eu vou estar olhando aqui porque a tela do computador tá aqui. Então, educação infantil aqui, né? Primeiro é a creche, depois é a pré-escola. Eu não sei se ainda continua falando creche ou não, mas pelo menos na cidade onde eu morava, eles falam creche. Então, eu não sei, né, se é creche, pré-escola, mas seria isso, né? A educação infantil aqui seria isso, né? A pré-escola. Aí tá, daí depois você começa com a educação primária, né? Que no Brasil já seria a educação fundamental, né? A educação do ensino fundamental, desculpa. Tá, aí são 6 anos, né? Porque seria o primeiro ano da educação primária, né? Que no caso seria a educação primária, seria a educação do ensino fundamental. Então seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ano da educação primária, que no Brasil seria primeira série, segunda série, terceira, quarta, quinta e sexta série, né? Até a sexta série aqui é considerada a educação primária. Tá, depois da sexta série você começaria a ESO, né? Que eles falam aqui, que a sigla significa ensino secundário obrigatório. E são 4 anos, só que esses 4 anos de ESO, ele é dividido, porque o primeiro, o segundo e o terceiro ano da ESO seria a sétima, a oitava e o nono ano do ensino fundamental, né? Primeiro da ESO, sétimo do ensino fundamental, segundo da ESO, oitava do ensino fundamental, terceiro da ESO, nono do ensino fundamental. Tá. Quando você chega no quarto ano da ESO, você já estaria entrando no primeiro ano, né, do ensino médio. Aí, quando você conclui, né, quando você termina esses 4 anos de ESO, você opta por continuar, né, no ensino médio, né, que aqui seria o ensino médio, eles falam bachillerato. Quando você termina o quarto ano, ou você opta por fazer o bachillerato e depois entrar, né, numa universidade, ou você faz o quarto ano da ESO e termina, aí você cursa outro tipo de estudo, né, que não é universitário, mas por exemplo, o estudo que eu estudei, o estudo que eu fiz, né, de técnico de enfermagem, um exemplo, né. Então tá, quando você termina o quarto ano da ESO, você começaria, né, o ensino médio aqui, que seria 2 anos, que seria primeiro de bachillerato e segundo de bachillerato. Como eu falei, o quarto da ESO corresponde ao primeiro ano do ensino médio. O primeiro de bachillerato corresponde com o segundo ano do ensino médio. E o segundo de bachillerato corresponde com o terceiro ano do ensino médio. Aí tá, quando você termina, né, o segundo bachillerato, você pode, né, fazer o vestibular e entrar, né, numa carreira universitária. Ou você pode fazer outro tipo de estudo, que é o que eu vou explicar agora. Quando você termina o quarto da ESO, você pode optar por fazer um tipo de estudo que se chama FP, né? E quando você também termina o bachillerato, você também pode fazer esse FP ou você pode fazer, né, uma faculdade. Agora vamos explicar o que significa FP. Eu vou ter que ler aqui o que significa FP, porque é um pouco assim extenso, né? E eu vou ter que ler porque eu não decorei, tá? FP significa formação profissional e é o ensino que engloba, né, diferentes estudos ou aprendizados que está voltado mais para a inserção, a reintegração e a atualização de trabalho, né? É mais para as pessoas assim que não querem cursar, né, uma carreira universitária que demora 4 anos, né? E você tem que pagar a matrícula, né? Tem que pagar mensalidade e tal. E aqui é mais difícil entrar numa faculdade pública, né? Então, isso é um tipo de saída, né,
na área assim, na área de trabalho, para quem não pode, né, pagar uma faculdade. Então, são estudos, né, que não são mais ou menos de 4 ou 5 anos de faculdade, são de menos, né, de 2 anos até 2 anos, e também, né, para as pessoas encontrarem trabalho. E o objetivo principal dessa FP é aumentar, né, e adaptar os conhecimentos e habilidades dos trabalhadores ao longo da sua vida. Essa FP também oferece a possibilidade de fazer estágio tanto no exterior, né, como aqui, e também a validação de diplomas na Europa, né? Por exemplo, eu fiz o FP de técnico de enfermagem. Então, por exemplo, o meu estágio eu poderia ter feito, né, aqui na Espanha, igual que eu fiz, ou eu poderia ter feito, né, em outras cidades da Europa. Não todas as cidades, mas cidades não, países, né? Não em todos os países da Europa, mas em alguns países que tem técnico de enfermagem, eu poderia ter feito, né, o meu estágio lá. E também, né, o meu diploma, né, de técnico de enfermagem, por exemplo, se existe técnico de enfermagem em outros países da Europa, eu também, né, posso convalidar, posso homologar esse meu título, né, esse meu diploma e trabalhar, né, em outros países, nesses países que, né, que aprovam, que aceitam o meu diploma de técnico de enfermagem. Tá, esse FP, ele está dividido em 3 partes, né, em 3 níveis. O primeiro seria o FP básico, né, que ele é mais dirigido para pessoas que, por exemplo, não terminaram a ESO, né, que seria o ensino fundamental lá do Brasil. Então, ele está mais dirigido para essas pessoas que não terminaram. Ele tem uma duração de 2 anos e, por exemplo, o único requisito que eles pedem, né, é que você tenha 15 anos ou que você, né, complete os 15 anos durante o curso, né? Durante esses 2 anos de curso, você complete os 15 anos. E você não pode ter mais de 17, né? Com mais de 17 anos, você já não pode fazer esse FP básico. Você também tem que ter estudado, né, o 9º ano do ensino fundamental, né? Que aqui o 9º ano seria o terceiro da ESO, né? Igual eu falei antes. E é isso, são os requisitos que eles pedem para, né, o FP básico. O outro FP seria, né, o do grado médio, né, FP de grado médio, que é, por exemplo, o de técnico de enfermagem que eu fiz. Ele também é um ciclo de formação, né, que ele tem a parte teórica e prática, né, e tem duração de mais ou menos 1.200 a 2.000 horas. Você, com esse tipo, né, de grado médio, você vai obter o teu, né, diploma, o teu título de técnico, né? Você será técnico quando você termina. E é isso. Ele tem duração mais ou menos, a parte teórica demora mais ou menos uns 8 meses para você concluir. E a parte prática, né, que seria o estágio, são mais ou menos 3 meses. Mas varia, né, dependendo do centro de estudo, né, onde você tá estudando. E também da cidade, né, ou de estado também, tudo depende, mas é mais ou menos esse tempo, né. Os requisitos, né, para você fazer o grado médio. Você tem que ter concluído o ensino fundamental, né, que é a ESO daqui, você tem que ter chegado e ter concluído, né, o 4º ano da ESO, que no Brasil seria o primeiro ano do ensino médio. E também, se você não terminou a ESO, você pode fazer uma prova de acesso para esse grado médio, né? Por exemplo, vamos por um exemplo. Eu não terminei o ensino fundamental no Brasil, né? Ou aqui, não terminei e tal. Aí eu quero fazer o técnico de enfermagem. Para eu poder fazer o técnico de enfermagem, já que eu não terminei a ESO, né? Já que eu não terminei o ensino fundamental, eu tenho que fazer uma prova de acesso, né? E se eu passar nessa prova de acesso, né? E eles aceitarem, eu posso já poder estudar, né, o meu técnico de enfermagem ou qualquer outra coisa, né, que você possa exercer como técnico. E uma coisa importante é que é necessário, né, você ter 17 anos, você não pode ter menos de 17, você tem que ter 17 para você fazer o grado médio. Bom, a outra parte seria, né, a gente já falou do FP básico, do FP de grado médio e agora seria FP do grado superior. O grau superior, eu também estudei o grau superior, eu fiz o grau superior de estética. E também é a mesma coisa, é um ciclo de formação, né, de nível superior, que tem uma parte teórica e tem uma parte prática.
E quando você termina, será, né, você vai ter o título, o seu diploma de técnico superior. Quando você faz o grado médio, você tem o diploma de técnico. Quando você faz o grado superior, você tem o diploma de técnico superior. É desse jeito. Ele também tem mais ou menos uma duração de 1.200 a 2.000 horas, né? E dura mais ou menos 2 anos, né? Dura mais do que o grado médio. O grado médio, ele dura mais ou menos um ano, né? 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E aquele dura mais, ele dura 2 anos. E também é mais ou menos a mesma coisa, 3 meses de prática, né? De estágio. Os requisitos também seriam: você tem que ter terminado o bachillerato, né? Que seria o ensino médio. Né? Se você quer fazer o grau superior, você tem que ter terminado o bachillerato, ou você também tem que ter passado na prova de acesso, né? Você faz a prova de acesso, se você não terminou o bachillerato, você faz a prova de acesso. E também, como requisito, você tem que ter 19 anos, ou você pode ter 18 se você, antes, né, de fazer o grado superior, você fez um grado médio, né? Então, para você fazer, você tem que ter 19. Você pode ter 18 se você fez anteriormente um grado médio. É mais ou menos assim, né? Quando você é técnico de alguma coisa, é porque você fez, né, esse FP, né, essa formação profissional. Ou você fez de grado superior, ou você fez de grado médio. Tudo depende. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo, né, de técnico de enfermagem, porque foi o que eu cursei, né? Foi o que eu estudei, explicando, né, para quem quer saber como funciona a técnica de enfermagem aqui, tá bom? Um beijo, fique com Deus.